Olá, turmas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Desejo que vocês estejam firmes e fortes aí nos estudos, bem de saúde, suas famílias também. Professor presencial, obrigado pelo auxílio que vocês dão aos nossos alunos aí na sala de aula. Então, vamos dar início à unidade 2, isso mesmo. Espero que vocês tenham conseguido aí sucesso na avaliação, tá? Nota máxima aí em arte, porque vocês estudam muito, viu? E nós abordamos aqui os temas mais importantes. Então, vamos lá dar início à unidade 2, aula 9.1. Estudante, nós vamos abordar na unidade 1, com o tema Arte Contemporânea e Sociedade. Aula 9, Arte Contemporânea, parte 2, dando continuidade, que iniciamos na unidade 1, Arte e Tecnologia, Artes Visuais e Cidade, Música, Dança e Cidade, Teatro e Cidade, são os temas que iremos abordar agora na unidade 2. Aula seguindo aí com a Arte Contemporânea, parte 2. Vamos, então, falar de alguns estilos artísticos, tendências artísticas, como arte conceitual, instalações artísticas, arte contemporânea, land art, video art e street art. São essas as nossas abordagens de hoje. Seguindo aqui, vamos à leitura das habilidades, como formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local e regional e global, mapear possibilidades de atuação social, política, artístico e cultural, de modo que enfrente desafios contemporâneos de maneira crítica, criativa, solidária e ética, por meio de estudos dos movimentos e conceitos que constituem a arte contemporânea. Então, essas são as habilidades que vocês irão desenvolver ao longo desta aula. Então, falamos aí da arte que vamos abordar, a arte contemporânea, que são esses novos estilos artísticos, né, como surgido aí a partir de meados do século XX, é um período pós-moderno, como arte conceitual, né? Aí eu trouxe um desenho aí que referencia cada estilo, aqui com as garrafas de Coca-Cola. Depois eu vou explicar para vocês esse uso desses elementos, desses materiais aí pelos artistas contemporâneos. Instalações artísticas, o que é, arte performática, vamos explicar um pouco mais, sei que você já sabe, land art, video art e street art. Vamos falar um pouco de cada uma delas de forma mais aprofundada. Vamos iniciar com uma conexão com literatura. Por quê, estudantes? Sempre faço abordagem aqui com a literatura, porque vocês estão lendo livros, né? Livros aí do Clube de Leitura das professoras de língua portuguesa. Ela orienta vocês a ler livros, é importante vocês sempre estarem estudando e lendo livros das literaturas, principalmente os livros que são mais abordados, por exemplo, nas provas do Enem. Livros também para diversão, para ampliar seus conhecimentos, tá? Sempre eu digo, não faça estudos e leituras só para tirar boa nota na prova, para fazer o Enem, não, para sua diversão, também para sua apreciação, para o desenvolvimento intelectual seu, particular seu, tudo bem? Faça leituras também dos livros que vocês gostam, que vocês apreciam. Aí eu trago essa escritora brasileira, né? Essa escritora que mora no Brasil, na verdade ela não é brasileira. Então vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Olha esse texto dela aqui, ó, de um livro dela. O nome dela é Clarice Lispector. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estabelada e em cheio no chão. E quem sou eu? Provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. Só um trecho do livro dela, para vocês entenderem aí o estilo literário dessa escritora.
Então, ó, Clarice propôs uma viagem ao consciente individual, a experiência interior. Então, ela busca dentro do seu eu, né? Ela expressava o seu eu na sua escrita. Passa para o primeiro plano da criação literária, deixando em segundo plano o meio externo, o homem e sua condição social. O ponto de partida foram o quê? As experiências pessoais da escritora, né? O universo feminino. Então, ela escreve com esses estilos aí, buscando refletir sobre o seu interior, a sua subjetividade, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a sociedade. Certo? Então, só uma abordagem aí breve dessa escritora. Vamos ao primeiro tema, arte conceitual. O contexto histórico da arte conceitual, vocês já sabem que faz parte o quê? Da arte contemporânea, período pós-moderno. A arte conceitual surgiu, então, em 1960, contrária, né, como todos os artistas contemporâneos, às artes clássicas, né? Aqui, ó, sobre a arte de museus, de galerias, afirmava ao público, isto é arte, buscava, então, emergir essa reflexão aí sobre isto é arte, essa peça aqui é arte, esse outro objeto aqui, roda de bicicleta, é arte. E o artista busca, então, essa reflexão sobre o que é arte. Começou, então, com Marcel Duchamp. Ele criou, então, os ready-made, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em quê? Em questionar o que constitui uma obra de arte. Eu não tenho uma boa coordenação para grifar aí, tá? Mas estou tentando. E em uma sociedade materialista, o artista critica os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Então, a arte conceitual nasce, né, a partir do dadaísmo, que é uma tendência artística, né? Aí também da arte moderna, com o título A Fonte, que é esse objeto aqui, ó, tá? Que você já conhece. Um urinol instalado sobre um pedestal e assinado com um nome fictício. Então, a arte conceitual busca o quê? O conceito do objeto, não a apreciação da beleza, né? Então, o artista ele vai fazer o quê? Uma reflexão contrária àquela arte de museu, aquela arte de galeria, aqueles trabalhos feitos por artistas acadêmicos, certo? Então, a arte conceitual busca o conceito sobre o objeto, não a estética, o material, né, as formas, o uso de elementos, de técnicas, certo? Como esse artista fez, usou ali um objeto para fazer emergir no espectador várias reflexões, né, sobre o que representa aquele objeto. Isso ligado ao contexto social, político, cultural da realidade, né, no momento real. Então, vamos voltar aqui, vamos dar continuidade, entender mais sobre arte conceitual. Principais características da arte conceitual: valorização do conceito e ideia da obra de arte. A arte, então, ela é mais importante do que sua representação física, né? Então, não é só o objeto, a criação, a beleza, a estética, e sim é mais do que isso. O uso de diversos meios, como performances, instalações artísticas, vídeos, textos e fotografias. Olha quantas outras linguagens se utilizam, né, por meio da arte conceitual. Desenvolvimento, então, da arte ambiental, arte postal e grafite em áreas públicas. Volta, então, da arte figurativa, né, ou seja, os símbolos, a performance, né, as instalações, utilizando vários elementos aí tecnológicos, que vai buscar, então, do espectador reflexões, né, sobre uma temática, uma determinada temática. Valorização da forma
humana, elementos da natureza e objetos criados pelo homem. Rompimento com o formalismo artístico, ou seja, formalismo, aquela arte formal, acadêmica, clássica, certo? Então vamos seguir aqui, ó. Essa imagem aí, ela representa a arte conceitual. Por exemplo, o uso desses objetos aqui como Coca-Cola. 3 garrafas de Coca-Cola, o projeto Coca-Cola, de Cildo Meirelles. Então, estudante, a arte conceitual teve seu auge na Europa, começou nos Estados Unidos, na Europa e nos Estados Unidos, durante a década de 1970, desculpa. Minha caneta está falhando aqui. Vamos lá. Foi, então, uma reação, como nós já falamos, ao formalismo da arte europeia, né, da década de 1960. ênfase no conceito da obra. Então, o que esse projeto Coca-Cola pode nos fazer refletir? O artista, ao fazer essa instalação aí dessas 3 garrafas de Coca-Cola, provavelmente uma reflexão sobre o domínio, né, da política norte-americana. Muitas vezes os norte-americanos, nesses períodos aí, começou a impor, né, a sua cultura em outros países, né, entrar em outros países, em outros continentes, por meio da guerra, por meio também da indústria, né, da industrialização, como Coca-Cola. Coca-Cola se encontra no mundo inteiro. A Coca-Cola, os fast food, o cinema, né, norte-americano dominam em muitos países. Então, essa cultura norte-americana, ela é imposta em outras culturas, né? Vai dominando outras culturas. E se nós não tivermos essa compreensão, a gente vai perdendo a nossa identidade, certo? Então, o artista, ele queria o quê? Fazer essa reflexão dessa política imposta no nosso país, nesse período aí. Vamos voltar à tela e refletir aqui mais um pouco sobre esse tema. Aqui a foto de Cildo. Eu trouxe em outra aula, até perguntei para vocês, o que vocês poderiam refletir sobre essa nota aqui sendo carimbada. Acho que depois eu acabei nem discutindo sobre isso. Isso é arte? Então, Cildo criou objetos, instalações que questionavam a ditadura política nesse período e a dependência do Brasil na economia global. Então, tanto a nota, essa nota que deve ser uma nota de $1, não sei, né? E a Coca-Cola representam isso, né? Essa dependência dos países, de outros países estrangeiros, norte-americano ou europeu. Então, esse projeto aqui das notas é inserção em circuitos ideológicos, projeto Cédula, selo de goma sobre nota de 1 cruzeiro. É de 1 cruzeiro, pensei que era $1, mas está escrito aqui, é de uma nota de 1 cruzeiro. Quando existia o cruzeiro, né, a moeda brasileira era cruzeiro. Então, seguindo aqui, trazendo novas informações sobre arte conceitual, em 1970, no MoMA, no Museu MoMA, em Nova York, José organizou Informação, uma exposição da arte conceitual que colocava a arte como fonte de informação e ideias, e não uma concepção estética. Essa obra aqui, essa instalação, né? Não é uma obra, é uma instalação, que foi uma exposição de 3 cadeiras, feito por esse artista aqui, José, caiu no Enem. Então, estudantes, é preciso o quê? Conhecer o contexto, né? O contexto sobre o que aquela estilo artístico está trazendo para poder compreender. Então, vamos aqui seguir aqui um pouco mais sobre outros exemplos sobre as 3 cadeiras. Aqui a foto de José. Ele pede que o espectador analise como a arte, a cultura são forjadas por meio da linguagem e dos significados, e não por meio da beleza e do estilo. O que nós podemos refletir aqui sobre essa instalação?
não a beleza, a forma, a estética, mas sim o que esse objeto representa. Né? O que esse objeto representa? Qual o significado? Qual a linguagem podemos fazer em relação a esse objeto? Então vamos para o segundo tópico, que é as instalações artísticas. Contexto histórico. Foi incorporado às artes visuais na década de 1960, desenvolvido em ambientes, construído em espaços de galerias e museu. Instalações é o quê? Objetos que são instalados em um espaço, pode ser de galeria, espaço aberto, um local público, enfim, com a utilização de elementos, objetos que fazem ali alguma reflexão. Aí eu trouxe para vocês, caiu na prova do Enem, essa instalação aqui, com o título A Balsa de Lampedusa. Então veja, pessoal, que as esculturas, elas ficam a 14 metros de profundidade nas águas. A obra, segundo Taylor, a obra não é um tributo ou memorial para centenas de vidas perdidas, mas um lembrete veemente de nossa responsabilidade coletiva como uma comunidade global, né? Ele enfatiza. Então, instalação é a utilização de elementos, aqui nós estamos vendo o quê? Esculturas de pessoas no fundo do mar. Isso mesmo, caiu na prova do Enem. Então, se a gente não conhece qual foi o objetivo, o contexto que está inserido essa instalação, fica difícil a compreensão, certo? Depois eu trouxe a questão para vocês vão analisar essa questão. Então, vamos voltar aqui ao texto. Aqui a imagem ampliada para vocês observarem, né? Pessoas aqui de forma bem decadente, né? Deitadas, tristes, né? Numa balsa. Vocês sabem que há muitos refugiados que atravessam os mares, né? Os rios, para chegar em outro país, lá na Europa, fugindo da guerra. Isso está mais presente agora, nós estamos vendo aí a cores e ao vivo esses fatos acontecendo, não está mais distante da nossa realidade. Isso vem acontecendo o tempo todo, pessoas fugindo dos conflitos armados e guerras, né, entre países lá na Europa. Então, só falando sobre o surgimento da instalação, como vocês já sabem, surgiu aqui com os Handmade, de Marcel Duchamp, ou seja, obras, ele fez aqui nesse período, 1938, exposição de vários sacos de carvão, 1.200 sacos de carvão, em que ele amontoou sacos no chão. A princípio, as instalações eram consideradas obras localizadas, criada muitas vezes para um espaço específico em uma galeria ou exposição. Agora não, pode ser feito em qualquer espaço. Então, só falando aí dessa primeira instalação de Marcel Duchamp. Vamos para uma outra instalação, feita com cestos, feito pelos povos indígenas Suruí, aqui de Rondônia. Observem aqui. Um exemplo bem simples, instalação, objetos, né, que ficam no espaço para a exposição, no qual as pessoas podem apreciar, visitar, né, e conhecer ali aqueles materiais. Então, a instalação é uma forma de arte que utiliza ampliação do ambiente, ampliação de ambientes, transformado em cenários do tamanho de uma sala. Pintura, escultura e outros materiais são usados conjuntamente para ativar um espaço arquitetônico. Então, aqui uma instalação com cesto. Foi feito em 2013 em São Paulo. Então, vocês já sabem o que é uma instalação. Eu trouxe aqui um outro exemplo com o título Memorial Guerra Portátil. Então, várias reflexões podemos fazer desse memorial. Só comentando um pouquinho sobre ele. Esse memorial... Pode deixar a imagem aí, por favor, se possível, para que os alunos possam observar. Esse memorial é um memorial de guerra, né? Guerra portátil, ou seja, o artista não tinha a intenção de
simplesmente a ofender as pessoas, mas falar um pouquinho sobre, um pouquinho não, fazer uma exposição, né? Fez o que? Uma instalação. Vocês estão vendo aqui vários elementos, vários objetos, como aqui os soldados, né? Ao centro aqui tem uma parede com o nome de muitas cidades que desapareceram durante a guerra, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Então, são vários elementos aqui nessa exposição, como vocês podem ver aqui. Tem um casal, né? Um casal que estão aqui numa lanchonete, também fazendo uma crítica, né, à política norte-americana. Certo? Por quê, professora? Porque eles trazem aqui uma lanchonete de hot dog, de fast food, e também temos aqui uma máquina de refrigerante. Isso é da cultura norte-americana. Então, a ideia do artista não era criticar a política, a sociedade, mas refletir quantas pessoas, quantas vidas se perderam durante a guerra, certo? Quantos soldados também perderam suas vidas, quantas famílias ficaram sem, né, os seus filhos e maridos, enfim, é uma devastação total na vida das pessoas com o advento da guerra. E tudo pelo poder, pelo orgulho, por questões políticas que muitas vezes a gente não consegue compreender. Então, essa instalação, né, vamos voltar aqui ao slide, essa instalação, ela tridimensional, por quê? Porque é um espaço aberto para as pessoas visitarem, né? Então, transforma o espaço de exposição num ambiente imerso. Tem apelo sensorial, não apenas visual, não é só para ver. Pode chegar, pode sentar, pode observar. Trouxe outros para vocês aqui, como essa, ó, Turno Vermelho 1, de Cildo Meirelles, né? Espaço aí que as pessoas podem entrar, observar, analisar objetos, enfim. Várias reflexões podem ser feitas por meio de uma instalação. Vamos para o terceiro tema, arte performática. Não é difícil identificar o que é uma performance. É uma atuação, ó, como estamos vendo aqui nessa imagem. É uma atuação de Marina Abramovic, em Estocolmo. É uma instalação feita em Estocolmo, em 2017. Então, a arte performática, ela originou de eventos teatrais, de artistas futurista, dadaísta e surrealista. Olha a mistura aí, o hibridismo, né, de tendências artísticas, no começo do século XX. Os pioneiros destruíram as fronteiras entre artista e público por meio dos happening, encenados por artistas como Alan Caprow, em Nova York. Vamos ver mais um pouco sobre a arte performática. Aqui temos uma outra performance, né, de Giuseppe. Eu amo, com o título, Eu amo a América e a América me ama. Então, muitas vezes fica difícil de entender, certo, pessoal? Se você não compreender o contexto, como nós estamos vendo ali, um homem coberto ali, né, com um cobertor, uma bengala e um lobo, né? Um lobo. Eu li sobre essa performance e ele queria fazer uma crítica sobre a sociedade norte-americana. Sempre os norte-americanos são atacados pelos artistas, né? Por causa dessa política de dominação, né? De dominar as outras culturas, impor a sua cultura em outros países, muitas vezes sem dó nem piedade, né? Então, o que nós observamos aí? Esse artista, ele estava criticando o fato dos norte-americanos terem quase que dizimado os indígenas, né? Os indígenas que durante a colonização já havia também milhares de povos indígenas lá no continente norte-americano, como no Brasil. Então ele fez uma crítica que ele não quis nem pisar aí na terra, né? No chão dos Estados Unidos. Parece que ele desceu do avião, foi levado, fez a performance e voltou para o avião sem pisar. Ele não quis pisar nas terras norte-americanas, fazendo então essa performance, essa reflexão da indignação sobre os povos indígenas que foram quase todos dizimados, né? Os indígenas norte-americanos. E aqui ao lado temos uma artista também, estrangeiras. Vamos olhar mais um pouco essa imagem aí. O que ela está fazendo? Ela
pintou, acho que sujou o seu corpo ali com uma lama verde, algo assim, e encostou ali numa árvore, né? Com o título Árvore da Vida, de Ana Medita. Ela fez esse trabalho aí em 1976, nos Estados Unidos, também fazendo crítica, reflexões sobre a devastação da natureza, né? Árvore é vida, então precisamos da natureza, do ambiente natural para manter também a nossa sobrevivência. Aqui outros exemplos, vocês podem ver outros trabalhos. Então vamos para o quarto tema, que é Land Art, que está relacionado o quê? A arte junto à natureza. Ó. Corresponde à arte na terra. Surge a partir de integração da natureza e da arte, onde a natureza faz parte da criação artística, como estamos vendo aqui. Esse desenho aí feito à margens do mar em espiral, né? Então, está relacionado, então, à fusão da natureza com a arte. Vamos seguir aqui, vamos ver mais exemplos aqui. Aqui, um outro exemplo, característica da Land Art. Fusão da arte com a natureza como espaço exterior, é um suporte artístico. Aqui nós estamos vendo um túnel aliado ao pôr do sol. Ele é efemeridade da arte, também ela é desgastada com o tempo, devido à chuva, neve e erosão, então ela dura muito pouco. Esse trabalho aqui é de Nancy Holt, Os Túneis de Sol. Então ela alinhou os túneis ao pôr do sol, e a pessoa pode observar ali. Então faz crítica à indústria cultural e comercialização da arte, oposição à arte que apresentadas no nos museus. Utilização de recursos naturais, né? Então, um tipo de arte que utiliza do espaço natural e não faz nenhuma degradação à natureza. Então, chama a atenção das pessoas para observar mais o espaço natural e também conservar. Foi nesse período aí da Land Art que mais se discutiu sobre os temas do meio ambiente, da conservação do meio ambiente a nível mundial, certo? Então vamos lá dar sequência, vamos ver o que eu trouxe mais para vocês. Aqui a foto dela, da Nancy, aqui os túneis de sol. Vamos a uma curiosidade. Quebra-mar em espiral, de Robert, Grande Lago Salgado, que ele fez também, é um trabalho da Land Art. Então, estudante, foi nesse período aí que os conceitos sobre ecologia, meio ambiente, sustentabilidade passaram a adquirir, então, maior importância no cenário mundial, entre a década de 60 e 70. Então, muito interessante, a arte também tem esse poder de ampliar discussões sobre outros temas, né? Meio ambiente, política, filosofia, sociologia. A arte ela passeia por várias áreas do conhecimento. O quinto tema, videoarte. Qual o contexto histórico? Começou em 1960, com a tecnologia de vídeo portátil, filmagem instantânea, com imagem, por exemplo, de som em movimento, e os artistas com o estilo cinematográfico, né, criticando então os filmes comercializados, os vídeos e a cultura da televisão. Aqui nós temos uma imagem sobre a videoarte, utiliza de várias telas, né, acho que telas de computador, expondo imagens aí no espaço. Né? Então a videoarte é limitada, pode não ter atores, som ou enredo, sem duração específica. As obras podem fazer o quê? Uma ilustração. Vamos ver mais exemplos aqui. Aqui um exemplo de telas, né? Monitor de computador ou TV aí, todas próximas uma da outra, com imagens, fazendo então a exposição de imagem. Então, a introdução do vídeo trouxe novos elementos para o debate sobre o fazer artístico.
as imagens são projetadas, ampliadas, ampliam então as possibilidades de pensar e representar, além de transformar as relações da obra de arte com o espaço físico. Tem a ver até com minimalismo, né? Obras de arte utilizando de objetos. Vamos para o sexto tema, street art, que é a arte urbana. Em inglês, street art, ou arte urbana. É uma, então, arte encontrada nos meios urbanos por meio de intervenções, performances artísticas, grafite e outras. Aqui nós temos um espaço, uma ornamentação da escadaria no Rio de Janeiro. Então, arte urbana, arte na rua, nos espaços urbanos. Pode ser um grafite, pode ser uma ornamentação, como aí nessa escada. Vocês estão vendo vários azulejos, se eu não me engano, são azulejos também exportados, né, português, enfim. Então, fez essa ornamentação, ornamentou essa escada, que com certeza não tinha uma boa, né, uma visão bem atraente, e agora, depois desse trabalho aí, como ficou linda, né? Muitas pessoas vão lá visitar esse espaço aí, então, bastante interessante. Então, arte urbana, que está no meio, pode ocorrer em prédios, em muros, como a pintura em grafites. Então, a street art é uma arte marginalizada, porém adquiriu posição de destaque no mercado da arte, com os diversos artistas consagrados pelo mundo. O artista de rua não é reconhecido muitas vezes, porém é importante destacar a relevância, né, do artista para a sociedade. Ele utiliza de diversas técnicas, né? Também, somente aqui, a intervenção pelo grafite. Temos artistas brasileiros reconhecidos internacionalmente, com os trabalhos maravilhosos que ele faz, que é o Eduardo Cobra, com grafite em muros. Uma curiosidade aqui, né, falando dele, está aqui. Às vezes eu nem lembro que trouxe ali o artista, a obra. Então aqui alguns trabalhos dele, feito com o rosto de artistas famosos, como Michael Jackson, em Nova York, Salvador Dalí e outros artistas que ele homenageou aí com seu trabalho feito pela técnica do grafite. Temos um quiz, vamos aqui ver esse quiz. Acerca do processo criativo da arte performática, julgue o item que se segue. No que se refere à arte performática, consiste em uma arte híbrida que considera a materialidade do corpo e dos objetos e assume o intercâmbio de linguagens, reunindo artistas de diversas formações. Verdadeiro ou falso? Então, a arte performática, o artista utiliza o seu corpo? É uma arte híbrida que utiliza de vários materiais? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Como essa performance aqui, que o artista usa o seu próprio corpo para levantar reflexões sobre um questionamento. Então, estudante, essas são as nossas referências. E concluímos, então, Arte Contemporânea, parte 2. Então, vocês observaram aí que tem várias tendências, estilos, formas de fazer arte, né? Formas diferentes. Ou seja, a arte contemporânea rompe com as vanguardas artísticas ou outras formas de arte, né? Arte clássica, arte acadêmica. Então, os artistas, eles inovam, utilizam de vários materiais, de trabalhos no qual eles utilizam o próprio corpo, né? Tem novas técnicas, e o objetivo sempre é relacionar a questões, fatos reais, fatos da sociedade, temas relevantes para a sociedade. Então, o artista está imerso no contexto social, político, filosófico, sociológico da sociedade. Então, ele não está preocupado só com uma representação estética, para a apreciação da beleza, enfim. A arte contemporânea, ela se desenvolve também por meio das tecnologias e várias profissões, né? Nas aulas seguintes estarei falando com vocês das possibilidades de profissões
no contexto da arte contemporânea. Ótimo, então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estaremos aí com novos temas, tá, durante esta unidade. Obrigada pela atenção, até a próxima aula.